Pronto, pessoal, já estou gravando aqui. Já estamos gravando. Então, o que acontece? Nós vamos discutir aqui o conceito de integral dupla e integral interável. Tá? A gente vai começar com uma coisa bidimensional, por isso integral dupla. E a integral dupla, enquanto a gente está lá na reta, a gente tem uma função de uma única variável, a gente integra essa função em alguma região da reta, essencialmente o que é uma região da reta? São intervalos ou números de intervalos. Aqui a gente vai estar definindo integral de uma região bidimensional. O que vai ser uma região bidimensional para nós? Vai ser uma coisa limitada, por exemplo, isso daqui. Se a gente pega uma bola de raio 2, contém essa região. Tá? E essa região, onde a gente vai calcular a integral, ela tipicamente está delimitada por curvas. No caso, essa daqui é uma região delimitada entre a parábola y igual a x quadrado e a reta y igual a x. E matematicamente a gente tem uma descrição mais ou menos desse tipo. Particularmente aqui nessa região, o y varia de x ao quadrado, que é a parte inferior, até y igual a x. Certo? E aqui, o nosso x ele varia, no caso aqui, entre a intersecção dessas curvas, que se dá no ponto x igual a 0 e aqui x igual a 1. Tudo bem? Essa região aqui, com essa descrição dessa forma, ela é chamada região verticalmente simples. Tá? Nós temos um análogo chamado região horizontalmente simples, na qual a gente vê, ao invés de ver aqui y variando entre duas funções de x, e x em geral rígido, a gente vai ver x variando entre duas funções de y. Aqui, por exemplo, é a reta x igual a y, e x varia dessa reta até a parábola, até a curva x igual a raiz de y. Tá bom. E y varia de quanto até quanto? Entre as intersecções, no caso 0 até 1. Tá? Então, essa região, observem que ela é a mesma região. O que difere uma da outra se eu estou olhando y igual a x, y igual como uma função de x para descrevê-la, né? Ou se eu estou olhando a minha variação em x entre duas funções de y. Certo? Então, essa daqui é uma região verticalmente simples, essa daqui é uma região horizontalmente simples, e a gente simplesmente vai chamar de região ou região simples, uma região que seja ou horizontalmente simples ou verticalmente simples. Tá? Bom, agora o que acontece? Lá na reta, quando a gente ia calcular a integral, você fazia, pegava o intervalo onde a função está, onde você está integrando, você dividia aquele intervalo num monte de intervalinho, definia uma soma ali, somava, você pegava aqueles intervalos, ia diminuindo cada vez mais, aumentando cada vez mais aquela soma, de tal forma que você sai de um processo discreto e passa para um processo contínuo, e esse processo contínuo é integral. Certo? Cada intervalinho ali, você pode pensar que ele tem um elemento infinitesimal, um comprimento infinitesimal. Como a gente está numa coisa bidimensional, uma região desse tipo aqui, essa aqui a gente tem uma componente do eixo x, a gente tem um outro eixo y. A gente pode dividir o eixo x em um monte de intervalos. Só que a gente também pode dividir o eixo y em um monte de intervalos. Esses intervalinhos no eixo x e no eixo y, eles fazem uma divisão do plano, ou do pedaço do plano que ele está considerando. Tá? Aqui está mais ou menos o esboço disso. Então, a gente tem um pequeno elemento, a gente tem um elemento infinitesimal de comprimento em x, um elemento infinitesimal de comprimento em y. Isso dá um elemento, o produto desses dois dá um elemento infinitesimal de área. É como se a gente pegasse a nossa região, fatiasse, tá? E olhasse cada elemento infinitesimal de área. E ali a gente pega aquela função
igualzinho num processo, igualzinho a gente faz lá na reta, passa por uma soma. Tá? E aí a gente particiona cada vez mais o eixo X, cada vez mais o eixo Y, de tal forma que a gente tem um monte de elementos de área bem pequenininhos, com essas áreas indo para zero, e a gente faz a soma dessa função em cima disso até a gente passar por um processo contínuo. E esse processo contínuo é o que a gente chama de integral dupla numa região. Certo? Então, é literalmente a gente transportar a coisa unidimensional para a coisa bidimensional e fazer uma definição análoga. Tá? E aí o que acontece? Só que enquanto lá na reta não tem muita alternativa, se eu tenho uma região lá na reta, essa região, ela forçosamente ela é um pequeno segmento, aqui a gente tem um monte de quadradinhos, um monte de retângulos. E mais ainda, eu posso descrever a minha região como sendo horizontal ou verticalmente simples. E aí a gente vai definir, então, a integral dupla da função f de xy na região R. Se a minha região for desse jeito, tiver essa característica, tiver essa representação, a gente define como sendo essa integral aqui. E essa integral aqui é uma integral iterada. Tá? Uma integral desse tipo a gente chama de iterada. Da mesma forma, se eu tiver uma região que possa ser escrita desse jeito, possa ser representada desse jeito, a minha integral dupla da minha função f de xy em R é dada por essa integral iterada. Tá bom? Então, ou seja, uma integral dupla, eu consigo calculá-la de integral iterada. O meu problema de calcular uma integral dupla agora se resume a calcular uma integral iterada, que não necessariamente eu sei como faz. Certo? Bom, a gente vai considerar para calcular integrais funções contínuas, tá certo? E aí, como é que esse objeto aqui que eu defini como sendo uma integral dupla, como é que eu calculo ele? Pois bem, primeiro, isso aqui está me dizendo que eu calculo em y, com os meus extremos de integração aqui. Tá? Calculo essa integral, isso aqui me dá uma função dx, e em seguida eu calculo essa outra integral aqui, que vai me dar um número. Por outro lado, eu posso ter uma integral iterada desse jeito. Qual é o raciocínio aqui? Integro primeiro em x, que é o que está sendo dito aqui. Vou obter como resultado uma função de y que integro em y. Depois, isso me resulta num número. Tá? Por exemplo, vamos considerar essa integral dupla aqui. Minha função f de xy é 2y. Tá? A minha região aqui, o x varia de 0 até 1 e o y está entre a parábola x quadrado, y igual a x quadrado e y igual a x. Tá? Ou seja, é exatamente a figura que a gente tinha no alguns slides atrás. Tá? Então, a gente está calculando a integral dessa função aqui dentro. Tá? Bom, então, só deixar a figura aqui pequena para a gente acompanhar. Essa integral, pela nossa definição, é essa integral iterada. Tá? Essa integral iterada, por sua vez, significa que eu vou calcular essa primeira integral aqui com relação a y, e em seguida o resultado eu calculo em relação a x. Essa integral aqui dá y quadrado, meus extremos de integração são y igual a x quadrado e y igual a x. Calculo isso daqui. Opa. Calculo isso daqui. Peço desculpas aí, ficou ruim. Calculo isso daqui. Opa. Resultado dessa integral é isso daqui, meus extremos de integração, fazendo a conta, encontro 2 sobre 15. Tá? Agora, veja, eu posso, a gente viu, inclusive, essa própria região aqui, ela tem duas representações distintas. Tá? Pergunta natural é, tá bom, suponha que você tem uma região que você tenha duas representações. Isso é perfeitamente possível. Como é que fica? Eu calculo em qual das duas regiões, me dá diferença, etc? Não, se a sua função ela é contínua, tá? Se você tem duas representações distintas da mesma região, pouco importa se você calcula usando essa representação, que corresponde a isso daqui, ou essa representação que resulta nessa integral, o resultado vai ser o mesmo. Isso é consequência do teorema de Fubini. Tá? Então, em termos práticos, você tem duas regiões, mesma função, você vai calcular essas duas representações, não duas regiões. Você tem duas representações, R1 e R2, para a mesma região,
Se você calcular a sua integral e o resultado é diferente, a única consequência, a única coisa que você pode afirmar é pelo menos uma das duas está errada. Tá? Vamos calcular aqui, ó. A gente já viu essa região aqui, essa integral, a gente já viu que dá 2 sobre 15. Vamos calcular agora mesmo a integral, só que mudando agora a nossa região, mudando a nossa representação da região. Né? Pois bem, com essa representação aqui, a nossa integral é essa. Então, diferentemente dessa daqui, que nós calculávamos primeiro em y e depois em x, aqui nós calcularemos primeiro em x para depois calcular em y, tá certo? Isso aqui, então, dá essa integral aqui. Calculando essa integração aqui, vejam, y, para essa integração em relação a x, y e 2y são constantes. Tá? Então, essa integral, o resultado dessa integral dá 2xy, com os extremos x igual a y até x igual a raiz de y. Tá? Notem, x começa daqui e vem para cá, e isso é importante. Uma alteração no extremo de integração significa que você está mudando a sua região. Então, você tem que tomar muito cuidado com essa nuance. Tá? Resultado, essa conta fazendo esses extremos, você tem esse resultado aqui. Integrando agora, isso aqui é uma função de uma variável real, também dá 2 sobre 15. Tá? Tudo bem? Então, pessoal, integral dupla, resumindo, ela generaliza o conceito de integral para regiões do plano. O cálculo integral dupla, ela se dá por integrais iteradas. Então, se você sabe a integral iterada e você consegue visualizar e entender a sua região, você consegue fazer uma integral dupla. Tá? Uma mesma região com diferentes representações possui diferentes integrais iteradas, mas todas elas resultam no mesmo valor final. Tá bom, pessoal? É só isso, tá? Obrigado. Acho que deu certo, só não sei quanto tempo durou esse vídeo.